Bom, e fechando o livro, né, com chave de ouro, falando do amor de Jesus e do relacionamento de intimidade com Ele, porque Ele não quer que você apenas saiba falar dele, Ele quer que você fique pertinho, que você o conheça, porque através de você o conhecer pela sua palavra, você vai sendo limpo, né? Ele vai te limpando todos os dias. Bom, versículo 21, capítulo 21, versículo 1, Jesus aparece no Tiberíades. Versículo 2, ele aparece a Pedro, Tomé, Natanael e Tiago e João. Então tem 5 lá. Versículo 3, eles não tinham pescado nada, eles tinham passado a noite toda pescando e não tinham pescado nada. Mas versículo 4, de manhã, Jesus estava na praia, mas eles não reconheceram. Mais uma vez, com base nesse versículo, eu creio que quando nós formos ressuscitados em Cristo, nós não vamos nos conhecer. É um novo corpo, é um corpo de glória, é tanto que eles não reconheceram Jesus. Mas no versículo 5, Jesus pergunta para eles, vocês têm peixe? E eles respondem não. Versículo 6, lancem a rede do lado direito. Eles fizeram como a palavra de Jesus. Bom, existem pessoas que estão vivendo momentos na sua vida que não tem peixe, que não tem resultado, que não tem fruto, que não tem motivação. E aí, às vezes, Jesus chega e diz, olha, é hora de fazer isso, é hora de congregar com mais integridade, com mais fidelidade, é hora de ser fiel, de devolver o dízimo, a oferta, olha, é hora de vigiar na boca e falar menos e não murmurar. E às vezes a gente não obedece a Jesus, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente continua sem receber os peixes, a gente continua sem pescar. Mas aqueles discípulos, eles foram lá e fizeram exatamente como Jesus queria que eles fizessem. Então a Bíblia diz que João, o discípulo a quem Jesus amava, ele disse para Pedro, é o mestre. É o mestre. Então nessa hora Pedro veste a capa e pula na água. A gente entende aqui Pedro dizendo, olha, quando ele estava sem a capa, era como se ele dissesse, estou trabalhando, né? Quando ele veste a capa, é como ele dissesse, não quero trabalhar, e pula na água. E versículo 8, aqueles outros 4 que puxam a rede, e a gente compreende que sem Jesus não tinha peixe, mas quando Jesus chega, a gente tem resultado. Sem Jesus não tem filho na fé, mas com Jesus tem filho na fé. Versículo 9, quando chegaram lá na praia, Jesus já estava com um peixe e pão. Outra coisa eu aprendo aqui, Jesus sempre vai me pedir algo que Ele quer me dar. Nós temos que saber os lugares certos de plantar. Nós temos que saber a orientação dele. Nós precisamos tomar atitudes que agradem o coração de Deus. Versículo 10. Tragam os peixes que vocês pescaram. Versículo 11. Simão arrastou a rede com 153 peixes e a rede não rasgou. Deus vai te dar tantos resultados e você não vai ficar sobrecarregado, não vai te rasgar, não vai te machucar, porque tudo que vem dele vem na medida certa. Olha, versículo 2, eles não tinham coragem de perguntar quem era, pois eles sabiam que era o mestre. Versículo 13, Jesus serve para eles pão e peixe. Interessante no 14 que era a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição. Versículo 15, Pedro, ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama mais do que estes? Aí ele responde, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus responde para ele, então cuide das minhas ovelhas. Eu aprendo aqui uma outra coisa, que quando a gente cuida de ovelha, o nosso amor por Jesus aumenta. Porque a gente vai ter que ter mais amor para dar para elas. Então Jesus está dizendo, cuide de alguém, para a sua história ser ativada e seu amor por Jesus ser aumentado. Então ganhe alguém, sabe? Você pode enviar vídeos para alguém, você pode evangelizar alguém, você pode enviar músicas evangélicas para alguém, você pode falar. Tem gente olhando o seu testemunho. Eu conto muito uma história, que um certo dia uma pessoa chamou uma outra para ir para a igreja. Ela disse, não, eu não posso ir, eu estou lendo um livro. E passou uma semana, 2, ele sempre chamando. E aí passou 1 mês, 2, 3, ele virou e falou assim, agora eu vou. Aí ele falou assim, mas eu estou curioso. Né? Qual o livro que você estava lendo? É a sua vida. Olha, a gente lê a Bíblia, o mundo lê a nossa história. Como está o seu testemunho? Então, pela terceira vez, Jesus vem para trazer algumas recordações para Pedro. Olha, a terceira vez que eu venho a vocês depois que eu ressuscito, a terceira vez eu te pergunto 3 vezes se você me ama, para anular
as 3 vezes que você me negou. Todas as vezes Jesus nos dará uma segunda chance. Agora, não fique esperando a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, porque o seu coração pode ser endurecido. E você pode não entender mais a voz do nosso Deus. Então, olha, Jesus aceitou a afirmação de Pedro e cancelou a negação. Versículo 19, ele diz, siga-me. E interessante que no 21, ele olha para João e fala, e ele? E quanto a ele? E Jesus fala, olha, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, sou eu que vou decidir. Ou seja, que a sua fé não esteja condicionado ao que acontece com a outra pessoa. Que a sua fé não esteja condicionado às coisas que outras pessoas estão fazendo. Sua fé precisa estar condicionada ao meu amor. Então nunca vai vacilar. Tá? Então, olha, 21, siga-me. 24, João vira e fala, eu estou relatando com fidelidade. E 25, Jesus fez muitas outras coisas. Se fosse escrever, não caberia em livros. Mas que eu entenda, que você entenda, que ele continua fazendo. Ó, beijo no seu coração.